Eu tenho certeza que você ouviu falar muitas vezes e ouve falar muitas vezes de livros apócrifos. Mas você sabe o que são livros apócrifos? A palavra apócrifo, ela vem do grego apócrifos, que significa oculto ou escondido. Então, o próprio significado da palavra demonstra que são livros que têm algo oculto por trás deles, há algo nebuloso sobre a autoria e sobre o conteúdo desses livros. Os livros apócrifos, eles foram escritos essencialmente no período interbíblico, que é o período que divide a história em antes e depois de Cristo, no período posterior ao profeta Malaquias. E esses livros, eles têm um certo valor histórico, porém, eles não são reconhecidos, não fazem parte do cânon da Bíblia Sagrada, porque não são reconhecidos pela comunidade judaica como inspirados por Deus. A saber, a própria comunidade judaica foi quem produziu esses livros. Então, a comunidade judaica que tem a autoridade sobre o cânon do Antigo Testamento e que foram aqueles que produziram os livros apócrifos, eles não entendem que esses livros são inspirados por Deus e não aceitam. Esses livros não estão inseridos no cânon do Antigo Testamento, não fazem parte do Tanar. O Tanar é o nome que se dá à Bíblia hebraica, que nós chamamos de Antigo Testamento. Há uma quantidade enorme de livros que são chamados de apócrifos. Porém, alguns são mais conhecidos, e os mais conhecidos são aqueles que compõem ou que fazem parte da Bíblia católica, a saber, 1º e 2º Macabeus, Judite, Eclesiástico, Tobias, Sabedoria de Salomão, também Baruque. Esses são os livros mais conhecidos, os livros apócrifos mais conhecidos, que foram aceitos de forma definitiva pela Igreja Católica no Concílio de Trento, em 1546. Porém, a comunidade judaica nunca reconheceu esses livros como sendo inspirados por Deus. A igreja primitiva, que utilizava uma Bíblia chamada Septuaginta, nessa Bíblia havia os livros apócrifos, e não apenas os livros que estão inseridos na Bíblia Católica, mas existiam outros livros também que faziam parte da Septuaginta. Porém, a igreja primitiva não aceitava esses livros também como inspirados por Deus. A igreja primitiva, ela não pregava acerca desses livros. E a Septuaginta foi também a Bíblia usada pelo próprio Jesus. E Jesus, uma das marcas dele, foi citar muitos textos do Antigo Testamento. Então você vai ver Jesus citando vários profetas e muitas passagens do livro de Salmos. Porém, você não vê no Novo Testamento nenhuma citação de Jesus aos livros apócrifos. Por quê? Porque era claro para eles que os livros apócrifos não fazem parte do Tanar. Os livros apócrifos não são inspirados por Deus.